Fala, nação rubro-negra! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia de reagir ao que rolou no Sport Center da ESPN, que falou bastante sobre o nosso Mengão, sorteios da Libertadores, Copa do Brasil e a liderança do Brasileirão. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Olá, boa noite. Sport Center no ar com os sorteios dos confrontos de Comebol, Libertadores e Sul-Americana. Segunda também teve sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro. O Flamengo assume a liderança depois de golear o Fortaleza. Libertadores e Sul-Americana, as oitavas de final definidas. Vamos agora para o sorteio das oitavas de final da Comebol Libertadores 2025. Internacional! Flamengo. Fortaleza. Botafogo do Brasil. São Paulo. São Paulo. Brasil. Palmeiras! Brasil. Vamos lá, vamos dar uma olhada geral. Comebol Libertadores, times em cima jogam a ida em casa, é isso. Quem puxa ali a fila do que eu vou falar, joga o primeiro jogo em casa, a decisão do time que está abaixo. Atlético Nacional e São Paulo. Até vou pedir para você registrar os lados da chave, já eu vou pro lado direito, porque isso vai estar no meu debate com o André Kfouri. A gente vai falar das oitavas, mas também sobre caminhos. Atlético Nacional e São Paulo, quem vencer pega o vencedor de Botafogo e LDU. Lá embaixo, Libertad e River Plate, Universitário e Palmeiras. Do outro lado, Fortaleza e Vélez Sarsfield, Peñarol e Racing, Cerro Porteño e Estudiantes, Flamengo e Internacional. Porque teve gente que tem o que reclamar nos dois sorteios. Mas vamos lá. Sorte e falta de sorte. Exato. Primeiro, vou jogar geral para você. O que te chama mais atenção na Libertadores, nas oitavas de final? É o confronto brasileiro, Flamengo e Inter, começando pelas oitavas. Depois a gente até avança um pouquinho. Assim, para o nosso olhar doméstico, né, de uma competição internacional que tem tantas forças de países diferentes, mas o Brasil e a Argentina naturalmente dominam, pelo menos, né, a parte teórica. O que mais chama a atenção no sorteio, né, a obra do sorteio que já era esperado, restava saber quem contra quem, porque a probabilidade era muito grande de haver um choque de brasileiros desse perfil. E esse confronto Internacional e Flamengo é do mais alto perfil. Ele pode ser decisivo para um lado da chave. Eu sei que você vai perguntar isso mais à frente, mas a minha impressão, já adiantando a nossa conversa aqui, é que o caminho adiante de todos os clubes brasileiros que nas oitavas parece ser o menos trabalhoso é o do Fortaleza. O Fortaleza vai encontrar Flamengo e Inter só lá na frente, 2 rodadas depois. Mas, é claro, o Fortaleza não vive o seu melhor momento. É claro também que os jogos vão acontecer daqui a um tempo. Haverá um período para o Vojvoda tentar arrumar seu time. Mas tem muita coisa para acontecer e muita coisa interessante. Mas, de cara, assim, esse jogo, Flamengo e Internacional, é uma coisa muito grande que a gente deve prestar atenção. No ano passado teve Botafogo e Palmeiras, a gente está acostumado a esse tipo de coisa por causa justamente... Eu vou até explorar um pouco mais à frente, mas eu queria pegar esse gancho para Flamengo e Inter. É um confronto daqueles... O Flamengo, ao cair no pote 2, podia pegar vários times bons. Certamente olha o Inter e fala, caramba, não é fácil. E o Inter no pote 1 falava, peguei quem ninguém queria pegar. Mas é aquela coisa que quem sair dessas oitavas é o melhor do lado direito. Assim, tudo bem, o Racing tá jogando muito bem, tem Fortaleza, tem Vélez Sarsfield, mas embora sejam oitavas de final, eu não queria estar aqui. Depois a gente fica grandão. Eu acho que sim, porque são caminhos bem diferentes, né, os trilhados por esses dois times, o Flamengo e o Internacional. O Flamengo fez uma fase de grupos pobre, se classificou em segundo lugar, correu riscos, viveu momentos de tensão, levou um sufoco, né? No último jogo, quase sofreu o gol de empate, uma situação que ninguém imaginava que veria e viu. E o Internacional esteve num grupo complicadíssimo, assim, de longe o mais complicado tecnicamente da primeira fase da Libertadores,
conseguiu a sua classificação, o que é muito bom, é lógico, mas é um time que está num momento de instabilidade. O Flamengo tem muita coisa para crescer. A questão é que nós temos visto o Flamengo no Campeonato Brasileiro jogando a bola que todo mundo espera que o Flamengo jogue. Então é natural que na Copa Libertadores esse Flamengo que lidera o Brasileirão também apareça. O problema é que logo nas oitavas de final, depois do Mundial, etc, etc, o primeiro adversário é o Internacional. E aí as coisas se equivalem muito. Independentemente de quando os jogos acontecerão, eu entendo o Flamengo como favorito. Não pelo que mostrou na fase de grupos. O favoritismo não decorre disso. Decorre sim do potencial que o Flamengo até agora não mostrou na Libertadores. Mas Copa do Brasil 2025, confrontos das oitavas de final. São Paulo e Atlético Paranaense, Flamengo e Galo, Bahia e Retrô, Internacional e Fluminense, Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino. Os times que estão à direita na tela, então Furacão, Galo, decidem em casa. Embora outras tenham surgido, Galo e Flamengo, que se encontraram bastante nos últimos anos em grandes confrontos, foi assim inclusive no ano passado, na decisão. Quero te ouvir sobre o que esperar deste Flamengo e Galo versão 25. o Flamengo tem sido aquela equipe, como a gente comentou no primeiro bloco, que fez uma campanha estranha na Copa Libertadores, correu riscos, levou o seu torcedor a passar por alguns apuros, mas no Campeonato Brasileiro joga como a gente imagina que esse elenco de futebolistas que o Flamengo tem devem jogar. Então é um time que está fazendo, pelo menos na competição aqui nacional, o Campeonato Brasileiro, a sua parte, um papel muito compatível com o que eram as expectativas no começo do ano. O Atlético não. O Atlético tem feito um ano irregular na Copa Sul-Americana, tem aquela partida no Chile contra o Iquique, que é um momento estranho ao longo dessas últimas semanas, mas tem um treinador que sabe vencer, que sabe trabalhar suas equipes, que tem história com o Atlético Mineiro e pode melhorar muito. É possível que no momento em que esse confronto aconteceu, o Atlético esteja se sentindo muito melhor do que está agora. A gente vai precisar enxergar o que vai ter acontecido com o Flamengo também. Eu entendo o Flamengo como favorito contra qualquer adversário no Brasil e na América do Sul que ele venha encontrar por essas competições em mata-mata. Vamos lá, vamos colocar a tela dos confrontos mais uma vez. André, para a gente finalizar, os confrontos estão aí, destacamos aqueles dois confrontos que reúnem os maiores. Noite de gala e Maracanã em êxtase. O Flamengo não apenas venceu, mas também assumiu a liderança isolada do Brasileirão. O 5-0 diante do Fortaleza escancarou a boa fase do time da Gávea dentro do Campeonato Nacional. Então isso indica que estamos no caminho certo, que estamos fazendo as coisas certas, superamos adversidades, barreiras aí nesse caminho e fizemos um primeiro semestre excelente. Vamos lá, matemática do Campeonato Brasileiro, 11 jogos, a maioria dos times com 11 jogos, 24 pontos o Flamengo, 23 o Cruzeiro, Red Bull Bragantino 23, Palmeiras 22, Fluminense 20, 18 Bahia, 17 Mirassol, Galo 17, 15 Botafogo, Ceará 15. Corinthians 15, Grêmio 15, São Paulo 12, Internacional 11, Vasco 10, Vitória 10, Fortaleza 10, Santos 8, Juventude 8, Sport 3. Vamos lá, André. A gente começa falando dessa
Esse momento do Flamengo, né? Se a campanha na Libertadores foi muito questionada, no Brasileiro vem de vitória contra o Palmeiras fora, recebe o Fortaleza 5-0 e ali Red Bull Bragantino e Cruzeiro e Red Bull Bragantino próximos do Flamengo. Começando com a liderança do Rubro Negro. A exibição do Flamengo no Maracanã contra o Fortaleza foi uma das... Depois perdeu um pouco esse nível e parece ter recuperado. Venceu o Palmeiras muito bem no jogo aqui em São Paulo e desossou o Fortaleza no Maracanã, num jogo em que o desnível técnico e a capacidade para competir foi assim, noite e dia. Eu falei ontem no Linha de Passe que é preciso considerar a atuação ruim, mais uma do Fortaleza. Fortaleza jogou na Argentina, a partida pela Copa Libertadores. Tudo bem, o Flamengo também atuou no fim de semana, mas tudo que é desgastante para os clubes por causa do calendário aqui no Brasil e na América do Sul é mais desgastante para o Fortaleza por causa da sua posição geográfica. E o Flamengo soube se aproveitar muito disso. O nível de competição que o Fortaleza mostra atualmente está muito abaixo do necessário. E o Fortaleza apresentou esses defeitos diante do time errado. O Flamengo se colocou na frente, dominou o jogo, dominou com a bola, dominou sem a bola, fez muitos gols, poderia ter feito mais ainda. O Fortaleza se livrou de um placar mais difícil ainda de digerir do que esse que o Flamengo impôs na noite de ontem. Internacional nas oitavas da Liberta. Um confronto totalmente brasileiro e com muita história. Já pensou no clima desse jogo? Vai ser jogo grande, mas o Mengão tem elenco e camisa para passar. E na Copa do Brasil, o Galo vem aí. Outro jogão. Rivalidade pesada nos últimos anos. Esse confronto virou clássico nacional nos últimos tempos. E para fechar com chave de ouro, segue o líder. Flamengo líder isolado do Brasileirão 2025. Que fase, meus amigos! E aí, nação, o que vocês acharam das análises da ESPN? Concordam? Ficaram com medo do Inter ou do Galo? E a liderança no Brasileirão, hein? Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos flamenguistas. Tamo junto, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.